Boa noite! Como estão, meninas? Tudo bem? Sejam bem-vindos! Finalmente a nossa aula. Olha o pessoal chegando aí. Então, Carol, quanto tempo, Carol? Seja muito bem-vinda. Jo foi minha aluna. Treinador. Aline Tiambroni. É a Aline prima? Francisco. Afonso, Kathleen, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de hoje sobre ombro. Como sempre, eu entro alguns minutinhos antes, né? A gente aguarda o pessoal ir chegando. Então, hoje uma aula especial. Me chamo de especial porque bastante conteúdo, uma aula sobre ombro que o pessoal veio pedindo bastante. Eu estava postando bastante coisa sobre ombro, estava dando bastante audiência, o pessoal pedindo bastante sobre esse assunto, por isso que eu chamei de uma aula especial de ombro. Então peço para vocês que já estão aqui, clica no aviãozinho aqui, chama os amigos para participar, também clica no coraçãozinho aí para ele ajudar a impulsionar essa live. Esposa do primo, professora de educação física, seja muito bem-vinda, Ade, quanto tempo, Ade, seja muito bem-vindo. Olha, enquanto isso, toma meu cafezinho. Tô aqui no estúdio de novo, talvez até tenha um pouco de barulho, o pessoal tá treinando aqui do lado, né? Tô aqui no meu consultório. Live boa, valeu Enzo, Cris, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quem aí alguma vez já teve alguma dor no ombro? Coloca aqui nos comentários. Eu, inclusive, tive que dar uma parada nos treinos aí, uma época, porque pegou forte os dois ombros. Aí uma curiosidade, comecei a investigar, né? O que estava acontecendo com o meu ombro, qual que seria a causa? Aí eu comecei a pensar e comecei a analisar aí os sintomas, as coisas que estavam aparecendo, e eu comecei a ver que estava vindo da cervical, pessoal. A cervical tem relação com o ombro, com o cotovelo e por aí vai, né? Eu não podia cobrar lateral no futeba que já doía. Então às vezes outros movimentos acaba que a gente sentindo dor e amortecendo o braço. Até hoje meu braço ainda tem um certo amortecimento quando eu durmo em cima dele, né? Um pouco por causa da questão da cervical, mas enfim, vamos colocando aí. Então já vi, o Enzo já comentou, a Cris colocou, Carol. Quem já teve dor no ombro, coloca aí. Quem já teve paciente ou aluno com dor no ombro, coloca aí, né? E se você tem um caso aí que você não conseguiu resolver, sentiu que não foi muito pra frente, já vai pensando nele para daí você colocar aqui pra gente tentar discutir e tentar te ajudar a resolver um pouco aí sobre esse caso. E enquanto isso, aviãozinho, chama os amigos, clica no coraçãozinho aí para impulsionando essa live. Seja bem-vindo, Francisco, seja bem-vinda, Tamara. Vão me ajudando aqui, o Rapel Rapina, seja bem-vindo. Muito bem, pessoal. Muito bem. Ombro, a articulação mais complexa, né? Que nós temos mais móvel. O complexo do ombro é envolvido, não é? Ou 4 articulações fazem parte do complexo do ombro. Então não é uma coisa tão simples, né? Então a gente tem a articulação, né, externo-clavicular, entre o externo e a clavícula. Eu tenho a articulação acrômio-clavicular. O acrômio, esse ossinho, essa pontinha de osso que nós temos aqui em cima. Se você for palpando já ao lado, você tem a articulação acrômio-clavicular, né? Nós temos a articulação glenomeral, meu húmero com a minha escápula, e a articulação escápulo-torácica, que muitos chamam de pseudo-articulação, porque não temos nenhum ligamento ali sustentando a escápula nas costelas, ou escápulo-torácica. Então é uma articulação mais sustentada aí por músculos. Então 4 articulações fazem parte do complexo do ombro, ok? Pessoal que está chegando agora, acabei de começar a falar sobre a estrutura do ombro e função, né? Já vou entrar um pouco mais na função. Então, 4 articulações fazem parte do complexo do ombro. Nós podemos ter lesão nessas 4 articulações. Nós temos degeneração da articulação acromioclavicular, podemos ter também uma inflamação, muitas vezes da articulação externo-clavicular. Glenomeral tem várias lesões, e escápulo-torácica
a gente tem deficiências na escápula torácica que vai afetar a nossa articulação glenohumeral. Nós temos a síndrome da escápula crepitante, que é o que o pessoal comenta mais aí, e é de lesão específica ali para a escápula. Muito bem, então vamos agora falar um pouquinho dos movimentos e dos músculos, né? Tentar associar as duas coisas e tentar visualizar isso na prática, né? Então, sempre que eu vou realizar um movimento, por exemplo, movimento de abdução aqui, ó, movimento de abdução. Então, eu tenho a glenohumeral se movimentando, que muitos pensam que tem um movimento só glenohumeral. Não, então o húmero fazendo esse movimento aqui. Não é só isso. Ao mesmo tempo que eu faço isso, a escápula ela vai rotacionar. Então a gente fala uma rotação superior da escápula. Então se ela rotaciona, a articulação acromioclavicular também vai movimentar. Então eu estou rotacionando e ela tem uma leve elevação. E aí com isso, minha clavícula fica mais verticalizada. Então eu estou movimentando também a acromioclavicular e consequentemente a esternoclavicular. Então veja como o complexo do ombro envolve 4 articulações. Nesses movimentos, ou nesse movimento que eu comentei agora, as 4 estão participando, certo? E é importante a gente lembrar dos músculos que estão aí envolvendo a articulação do ombro também. Então estou dando essa introdução para depois a gente falar mais sobre as lesões. Nós temos, se eu vou ter uma rotação da escápula e uma elevação, nós temos músculos que fazem isso. Quais são os principais músculos que vão fazer esse tipo de trabalho? Elevação da escápula, nós temos o levantador da escápula, nós temos o trapézio superior. A rotação, o trapézio superior vai favorecer. O trapézio inferior também e o serrátil anterior também vai auxiliar nessa rotação. Muito importante o movimento de rotação para ter uma harmonia, né? Então a gente sempre fala do ritmo escápulo-humeral. Já devem ter ouvido falar. O ritmo escápulo-humeral é o ritmo que nós temos entre glenohumeral, movimentação do húmero, ali na cavidade glenoide, e essa movimentação das escápulas. Muito importante isso. De novo, falando aqui para vocês que não é só a glenohumeral que se movimenta, ok? Não é. Só como o Gil aqui, ó. O Gil natalino. Ó, glenohumeral, pessoal, eu vou fazer abdução e vai. É só isso que acontece? Não. Eu vou fazer a abdução, eu vou ter uma elevação daqui à escápula. Isso aqui que vocês estão vendo é o processo coracoide, tá? Ele está de frente aqui, ó. O Gil natalino. Ah. Então ele vai fazer a abdução. Essa escápula aqui, ela vai fazer uma elevação e uma rotação superior, né? E aí com isso, vocês vão ter aqui, ó, o acrômio está se articulando, deixa eu colocar aqui, com a clavícula, ó. E a clavícula vem e se articula aqui no manúbrio, ok? Então quando eu faço a abdução, elevação, a clavícula vai subir, então eu tenho uma movimentação nessa articulação e nessa aqui também, ok? E aí, esse ritmo escápulo-humeral significa que a cada 2 movimentos de glenohumeral eu vou ter um movimento escapular. Por isso que um 180 graus, que ele não faz 180 graus aqui, claro que se eu rotacionar, tirar os tubérculos ali, né, ele até consegue fazer, ó, né? Mas a gente consegue fazer 180 graus com a mão voltada, a palma da mão voltada para a perna, eu consigo fazer os 180 graus aqui de abdução. Por que isso acontece? 120 graus é glenohumeral. 60 graus é essa escápula que vai rotacionar. Por que aqui não rotaciona? Porque é parafusado, certo? Esse ângulo aqui, ó, ele viria parar aqui, ó. Esse acrômio, ele vai parar aqui em cima, ó, porque ela está rodando superiormente. Certo? Deixa eu guardar o Gil um momento aqui. Deixar o Gil descansar um pouquinho. Beleza, pessoal? Então, rapidamente, que falei de um movimento do ombro e já a participação de outras articulações.
né? E aí, em um movimento, a gente já consegue avaliar. Então eu quero falar e trazer para a prática. Depois a gente fala de outro movimento e de lesões e a gente vai discutindo. Porque senão a gente começar a ficar muito, assim, muito em blocos, muito engessado, a gente não consegue trazer muito para a prática. Então, veja, nesse movimento que eu acabei de comentar, eu tenho a participação de vários grupos musculares. E se não acontecer um bom ritmo escápulo-humeral, o acrômio ele não sobe, como acontece ali no Gil, que eu mostrei para vocês. Então eu vou fazendo a abdução e pum, impactou, né? Então a lesão mais comum que a gente tem na articulação do ombro é as lesões de impacto subacromial ou da dor subacromial, né? Então ali embaixo do acrômio, a gente tem passando o tendão de supraespinhal, a gente tem a bursa subacromial, tem algumas estruturas, e aí eu começo a beliscar ali e posso ter lesões, ok? Dúvidas por enquanto? Tomando meu café. Se vocês estão gostando, estão compreendendo, vai lá, clica no coraçãozinho aí para dar uma curtida aí na nossa live. Beleza, pessoal? Então, entendido que a gente tem um todo envolvido, né? Agora vamos pensar nesse simples abdução e o impacto, né? Se eu sou cifótico, o meu ombro, eu aumentei minha cifose, né? Eu sou hipercifótico, meu ombro vai estar projetado à frente, minha escápula que estava assim já não está mais assim, ela faz isso, ó. Ela vai ficar alada e o acrômio ele vem mais para frente. Se você quiser fazer aí na sua casa, bem tranquilo, sei lá, se você está na sua casa, também onde você estiver, no ônibus, no carro, no trabalho, faz essa protrusão, faz uma cifose e tenta fazer uma abdução. Ou até a flexão de ombro, se você quiser. Você vai identificar, vai perceber que esse movimento é reduzido. E o impacto vai ser inevitável do húmero no acrômio lá. Pum. Porque se você está com cifose, protrusão do ombro, a tua escápula faz isso. E aí o impacto é mais fácil ainda. E aí você vai beliscar o tendão, beliscar a bursa, enfim. Ok? Então, um problema que está lá no ombro, que você identificou uma lesão, fez lá um exame de imagem, identificou ruptura, identificou tendinite, inflamação, seja o que for, tem que investigar a causa, né? Então uma avaliação postural fundamental, ok? A harmonia entre os músculos, a coordenação intermuscular é entre os grupos musculares, para ver se está tendo esse ritmo escapulo-humeral. Então tem várias coisas que você tem que entender e avaliar. Então veja, só falando aqui hoje de base, eu tenho esse osso, essas articulações, esses movimentos e esses músculos que eu já vou falar que fazem parte desse movimento. Então você já sabe que, se não está acontecendo isso, talvez um músculo não está tão ativo, não tem muita coordenação entre eles, alguma coisa para fazer. Alguma coisa eu tenho que fazer. Então só entendendo a base, anatomia, biomecânica do ombro, eu já tenho uma boa avaliação, já consigo avaliar, né? Então, se você tem uma protrusão de ombro, você sabe que vai favorecer o impacto, né? E aí você tem que tentar trabalhar com essa diminuição dessa cifose e favorecer a redução da protrusão do ombro. E aí voltando lá para os músculos que eu falei que eu ia comentando e aplicando na prática. Quem é o músculo? Coloca aqui nos comentários, quero ver. Qual o músculo que mais faz a protrusão aqui da escápula, do ombro? Coloca aqui, pessoal, rapidinho, por favor, enquanto eu vou tomar mais um gole de café. Quero ver. Pessoal que está chegando agora, seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Bastante gente chegou depois, então estou falando aqui do ombro, falar das principais lesões, um pouco de tratamento, mas a gente está mais na parte biomecânica. Então respondam para mim quem está chegando agora, quem já estava aí, coloca aí qual é o principal músculo que faz a protrusão do ombro. Muito bem, Ruth. Fiz o Ruth Lima, colocou peitoral menor. Mais alguém?
Se vocês quiserem colocando aqui outras possibilidades, outros músculos que podem favorecer também. Peitoral menor, assis personal. Não tem dúvida, né, pessoal? Peitoral menor, processo coracoide, terceira, quarta e quinta costela, né? As costelas fixas, então ele puxa a escápula para cá, para frente, né? Protusão do ombro. Se tiver a escápula bem alinhada, não consegue puxar, ele vai fazer elevação das costelas e auxilia na inspiração. Muito bem, como que você vai trabalhar no peitoral menor? Existem algumas técnicas, liberação miofascial, por exemplo. Se você não viu, vai lá no meu feed, Se você ainda não me segue, então vai, clica lá, depois segue, clica em seguir, vai lá no meu feed e olha um vídeo, um post que eu fiz, tem lá o peitoral menor, o mapa da dor referida e como você achar ele, os acidentes anatômicos, como que você vai achar ele. Já que ele é um músculo que está embaixo do maior, né, como é que você vai encontrar, quais os pontos gatilhos, como é que você usa as referências anatômicas? Vai lá e dá uma olhada, tá desenhado em cima lá de uma imagem do peitoral menor, tá bem legal e você pode conseguir mais referências, né? Então agora você sabe, o peitoral menor, ele pode estar causando essa protrusão do ombro. Essa protrusão do ombro pode favorecer a diminuição do espaço subacromial e aumentar o impacto. Beleza? Fala, Joelcio, seja bem-vindo. Ainda tem gente chegando aí. Muito bem. Agora vamos pensar lá que talvez o problema não seja tanto esse. Eu estava com um paciente aqui, né? E na abdução, o que acontecia? Ele fazia elevação, daí fazia abdução. Elevação e abdução. Elevação e abdução. Essa elevação não pode ser tão significativa, né? O que está acontecendo nesse processo aqui, né? Uma hiperatividade do trapézio ou o volante escapular não está trabalhando junto. Vamos lá, vamos tentar explicar isso aqui. Volante escapular. Pensa um volante, né? Então tem minha escápula, estou segurando aqui a escápula e vou ter um volante. Então o trapézio superior, pensa minha escápula desse lado aqui, ó, e meu trapézio superior, certo? Então o trapézio superior vai puxar ela para a rotação. O trapézio inferior, como ele vem da espinha da escápula, o terço medial para as vértebras e vai até a T12, então ele está em diagonal assim, né? Ele também vai fazer isso. Só que o trapézio superior vai fazer isso com elevação e o trapézio inferior vai fazer isso com depressão. Se os dois estão trabalhando, matou, tá igual, ok? E o serrátil anterior, ele evita que a escápula fique alada e também faz a rotação superior. Olha como é importante ter ativação dos três ao mesmo tempo, o volante escapular. Então eu não vou ter nem elevação, nem depressão, mas eu não vou ter a escápula ficando alada, eu encaixo ela e consigo fazer a rotação. Agora, se eu não tenho uma boa coordenação intermuscular entre esses grupos musculares, como é que essa articulação vai funcionar adequadamente? Né? E aí a hora que eu faço uma abdução, ele levanta e faz a abdução, né? Levanta e faz a abdução, ou faz a abdução e vai levantando o ombro, elevando o ombro. Aí você, matou. Você sabe biomecânica, você sabe anatomia, você sabe a base, você já fez uma boa avaliação, pediu para ele fazer a abdução, né, movimento ativo, você já consegue identificar algumas possíveis disfunções. Isso pode trazer prejuízos? Lógico que sim, né? Alteração do ritmo escapulohumeral. Tá subindo a escápula, mas não está fazendo a elevação superior ali, né? A rotação superior. E aí, já vou trazer aqui para vocês, quem não viu, vai lá no meu feed e tem um post sobre exames complementares. Algumas dicas para você não cometer esses erros com exames complementares. Porque muitas vezes a gente dá um diagnóstico ou a causa do problema de acordo com o exame. Vamos explicar isso melhor. Veio uma ultrassonografia para você, de ombro, e chegou lá que tem uma tendinite de supra, ou uma ruptura, né, de supra, uma bursite, uma tendinite, sei lá, do infra, espinhal, não sei. Aí você vai para os testes específicos, beleza, você identificou mesmo. Que faz o teste lá, o teste de Pat, sentiu dor, né? Teste de Job, arco doloroso, enfim, tá ruim, o supraespinhal. Tá, mas qual é a causa? Entende? Isso é uma consequência. Qual é a causa?
certo? Então isso a gente consegue identificar com o exame, mas você não consegue identificar a causa muitas vezes. E tratar somente a consequência, talvez, mas é excesso de esforço repetitivo e tal, beleza, você vai cessar o esforço repetitivo e vai tratar lá a inflamação. Mas às vezes você tem uma disfunção, a maioria das vezes você tem uma disfunção bem significativa, essa falta de controle motor está associado com essas questões daí da síndrome do impacto subacromial. E se você quiser, eu fiz também um post aí no feed que fala sobre isso. Cada vez mais estudos mostrando que a discinese escapular está relacionado com a dor subacromial. Pode estar relacionada, né? Não é que sempre vai estar, mas você tem que ficar atento quanto a isso. Beleza? Então olha só, entendendo as estruturas, entendendo músculos, olha que importante onde a gente chegou até agora. Se tiverem dúvidas, podem ir colocando aqui, né? E também vão responder mais uma pergunta para mim aqui. Qual é o músculo? Olha só, base de novo, hein? Qual é o músculo que faz o principal elevador, ou que faz elevação do húmero? Não estou falando da escápula, do húmero. Posição neutra. Qual é o principal músculo que faria a elevação do húmero? Por que eu estou perguntando isso? Enquanto vocês vão pensando e vão responder aqui para mim. Por que eu estou perguntando isso? Porque se eu tenho um acrômio aqui, né? Cavidade glenoide aqui, ó, e o acrômio aqui em cima. Vou pegar o Gil, né? Vamos trazer o Gil de volta aqui que vai ficar mais fácil, ó. Então ali, ó, húmero, cavidade glenoide, aqui acrômio, né? Acrômio e aqui a clavícula, né? O Gil tá de frente para vocês, aqui a touca caiu na cabeça. Aí, ó, tá de frente. Então qual que é o principal músculo que faz isso aqui, ó? Elevação do húmero. Muito importante, pessoal. Muito importante saber isso. E aí, é o que eu sempre falo. Saber anatomia é importante, mas tem que saber a anatomia aplicada na prática. Tem que saber a ação dos músculos, cadeia fechada e cadeia aberta. Tem que saber a função dos músculos. Função é agonista, antagonista, sinergista, estabilizador. Aliás, tem um post sobre isso. Tá vendo ó, quanto conteúdo a gente fica trazendo para vocês? E aí, essa é muito importante saber no movimento também qual a função dos músculos. Então, manguito rotador, todo mundo fala manguito rotador, vamos fortalecer o manguito rotador. Por quê? Esses músculos eles têm função de estabilização, de estabilizadores em muitos movimentos. Por quê? Se você olhar de costas agora, de costas nós temos um supraespinhal que passa aqui da fossa supraespinhal, vem na crista, vem no tubérculo maior. Nós temos um infraespinhal aqui, né, que também vem no tubérculo maior, e daí na frente tem o subescapular que vai para o tubérculo menor, e aqui, né, dessa regiãozinha aqui, nós temos um redondo menor que também vem para o tubérculo maior. Então, os vetores desses músculos, deixa eu ir mais para trás, é isso aqui, ó, o supraespinhal vai tracionar aqui, o subescapular vai tracionar aqui, o infra aqui e o redondo aqui. O que eles fazem? Eles trazem para o húmero para coaptação e depressão. Então eles estabilizam, porque se não tivesse essa coaptação, que é o húmero em direção à cavidade glenoide, seria fácil luxar, apesar que a gente tem os ligamentos glenumerais que sustentam, né? Ok? Então ele traz o húmero em direção à cavidade glenoide, faz coaptação e faz depressão, porque eles estão nesse sentido, os vetores, ó, supra, daí já vem subescapular, infra e redondo. Então eles vão tracionar para cá e para lá. Então vetores, coisa da biomecânica, né? Base de novo. Então eu vou ter essa estabilização, né? Então o manguito é muito importante para isso. Por isso que a gente fortalece o manguito. Só que nesse momento a gente fortalece ele como a ação deles, como agonistas, né? Por exemplo, faço rotação externa. Rotação externa, eu estou trabalhando como agonista. Quem é o agonista do movimento? O infraespinhal e o redondo menor. Ok? Um pouquinho do supra, vai, né? Mas eu quero que eles estejam fortalecidos porque eles vão atuar como estabilizadores em outros momentos, inclusive na abdução, na flexão de ombro, porque eles vão puxar o húmero em direção à cavidade glenoide. Olha só, certo? Muito bem. Alguém respondeu ali supraespinhal nos ângulos iniciais.
né? Então, na verdade, o supraespinhal, nos ângulos iniciais, ele faz a abdução. Então, se o teu supraespinhal ele vem daqui, ó, passa aqui por baixo do acrômio e vem para o tubérculo maior, ele vai tracionar para lá. Então, ele faz a coaptação. Depois que o húmero veio, grudou na cavidade glenoide, daí ele faz a abdução. O deltoide, pessoal, o deltoide tem 3 porções, né? Então, espinha da escápula, acrômio e clavícula, e vem para a tuberosidade deltoídea. O vetor dele é esse aqui, ó, meu dedo aqui, ó, porque o deltoide, as fibras dele estão nesse sentido. Então, se ele contrair desde o início do arco do movimento com o deltoide vai fazer isso e depois isso. O deltoide faz isso e depois isso. Ou seja, ele esmaga tudo que tem ali, diminui totalmente o espaço subacromial, aí ele encontrou uma resistência, ele continua tracionando, ele vai fazendo isso. Então, no início do movimento, eu vou trabalhar com a abdução, é lógico que eu vou atuar com o deltoide, o principal aqui até os primeiros mais ou menos 30 graus é o supraespinhal de abdução, ok? Se meu supraespinhal está fraco, inibido, pouco ativado, eu vou ter uma solicitação maior do deltoide, que vai fazer a elevação, que pode sobrecarregar até uma consequência de elevação da escápula e pinçar o que tem ali. Então você faz isso e isso, né? Ok? Muito bem. Então quando eu tenho essa abdução, eu preciso bastante do manguito trabalhando para fazer a depressão, né? Para ele não ter a elevação, já que o deltoide está fazendo a elevação, eu tenho o manguito fazendo aquela coaptação com depressão. Certo? Supraespinhal vai atuar nos primeiros graus e também eu posso até ter um grande dorsal trabalhando aqui para equilibrar. E aí você tem um movimento coordenado, um movimento de qualidade. É por isso que muitas vezes a gente trabalha com elásticos, exercícios com baixa carga, repetição. Não é que eu vou fortalecer ou até fortalece, mas o objetivo não é hipertrofiar, sabe? Ou ganhar força pura. Acho que o pessoal da educação física, os personagens entendem mais o que é força pura, né? Eu quero só melhorar a coordenação entre esses músculos. Porque o cara tá errado, ele tá ativando um cara antes do que deveria. Um cara que era para ser mais estabilizador, daí passa a atuar mais com o movimento, entende? Nesse movimento aqui, ó, nessa angulação, o deltoide já é mais coaptador. Porque tuberosidade deltoídea para cá, aí o vetor tá para cá. Então ele já vai estabilizar. Então aqui eu já não uso muito manguito. Já não uso muito manguito para puxar esse húmero para a cavidade glenoide, né? A solicitação é menor. Aqui, opa, quase quebrei aqui porque já não tinha mais mobilidade. Aqui em cima, então o deltoide ele vai trazer meu húmero para baixo aqui, ó. Porque o deltoide está daqui para cá, certo? Então a solicitação é menor aqui, ó. Também do manguito, né? Ele está fazendo isso aqui. Aqui não, aqui o deltoide está tracionando para cima. Então vejam como o movimento, né, a ação ali do músculo vai causar respostas diferentes dependendo da angulação. Dependendo da angulação. Né? Então é por isso que, olha só, tudo coordenadinho. Primeiro supraespinhal até aqui, depois do supra já é o deltoide, daí o deltoide já vai trazer mais para a coaptação, não vai fazer tanta elevação. Por causa do sentido das fibras, pessoal. Isso é anatomia. Se está aqui na tuberosidade deltoídea e vai para cima, as fibras estão assim. Se ele está em abdução, agora as fibras estão aqui, ó, ajudando na coaptação. Então, os primeiros graus de movimento, quem faz é o supraespinhal. Quer dizer, deveria, né? Ou quem é mais solicitado. Ok? E aí, ó, entendemos a biomecânica, você já traz isso para as lesões. Né, com as principais lesões de ombro, síndrome do impacto, né, síndrome da dor subacromial, que é isso que a gente acabou de comentar. A gente tem a síndrome da estabilidade anterior. Síndrome da estabilidade anterior está relacionada também com a dominância sinérgica. Músculos que são sinergistas estão dominantes sobre os agonistas, jogando a cabeça do húmero para frente. Né? Que mais que a gente tem de ombro, né? Como eu já falei, a própria degeneração da acromioclavicular. Mas os principais, acho que são essas. Daí tem ombro congelado, né?
luxações, por aí vai. Né? Mas o mais comum que a gente vê realmente síndrome do impacto subacromial e envolvendo essa parte biomecânica que eu comentei agora. Mas um fator bem importante, pessoal, é o seguinte, pensando na parte, de novo, muscular. Trapézio superior aqui, ó, trapézio superior aqui, vai fazer a elevação da escápula com rotação superior, certo? Muito bem, trapézio superior está cansado, não quer participar hoje. Hoje ele não quer trabalhar, não vai. Quem que vai fazer a elevação da escápula? O levantador da escápula, ou elevador da escápula, como você quiser chamar. Né? E aí eu vou ter um trabalho do trapézio inferior ali, fazendo a depressão da escápula, o levantador subindo, né? E aí o que acontece? Só que o levantador da escápula, por ele estar na borda, no ângulo superior, mais para a borda medial, o levantador ele não vai fazer isso. O trapézio superior ele faz isso e isso. O levantador da escápula ele levanta a escápula e rotação inferior. O acrômio desce mais ainda. Ó. Essa aqui é a escápula, esse aqui é o acrômio. Ele vai subir e vai descer. Aí a hora que você faz a abdução, o impacto, certo? Então você não pode hiper solicitar o teu levantador da escápula. Não é ele que tem que participar nesse movimento aí. Certo? O levantador da escápula vai fazer uma rotação inferior, vai dar prejuízo. E por que o levantador da escápula, trapézio inferior? O levantador levanta, trapézio inferior desce, trapézio inferior faz rotação superior e o levantador faz rotação inferior. Então você não vai ter rotação e não vai ter elevação e depressão. Beleza? Só que quando você está fazendo a abdução, o ritmo escapulohumeral, pessoal, tem que ter 60 graus escápula, 120 húmero. Quando você faz flexão de ombro, também você tem que ter uma rotação. E se você não tem, vai ter um aumento do impacto. Então aí você tem que, ver se o trapézio não está dormindo, né? Tirar o levantador da escápula da jogada, por aí vai. Então, na verdade, só para concluir esse raciocínio, isso é tratamento, ao meu ver. Né? Ficar lá em cima da inflamação, enfim, pegar um exame de imagem, um exame complementar, ficar lá, o cara tem ruptura e tem tendinite. Vamos tratar a tendinite e vamos fazer terapia manual para aliviar a dor. Tá, mas por que ele causou essa tendinite? Por que teve essa ruptura? Né? Atleta? Não, não é. Enfim, daí você tem que avaliar. Né? E simples assim, você pode pegar a movimentação, vem aqui, marca com uma caneta, borda medial e ângulo da escápula. Pede para fazer a abdução, você vai lá e vê o final. Então você traçou uma linha aqui, a linha onde terminou a escápula, depois do movimento, você vê essa angulação aqui, tem que ser 60 graus. Pronto. Se ele tem a movimentação reduzida, aí não dá, né? Rapel, rapina, todo mundo só aquece músculos movimentadores antes das atividades. É importante o aquecimento com foco nos estabilizadores. Antes eu tinha dor no ombro, hoje nado, remo, escalo e faço LPO. Porque o pessoal vai aquecer os mobilizadores, né? Que são os músculos mais globais que a gente fala, ou músculos dinâmicos, né? Os estabilizadores são aqueles mais locais. E realmente a gente fala muito, o pessoal pegou isso do funcional, assim, aprende nos cursos, quando é passado isso, né? E vai lá e faz porque falaram, mas não sabe muito bem o porquê. Né? Temos que ativar, então faz uma pranchinha para ativar o core, faz não sei o quê. É porque assim, para que serve isso? É exatamente um aquecimento, como o Rapel Rapina, esqueci teu nome, cara, mas enfim, o Rapel Rapina falou aí, né? Porque assim, por que é um aquecimento? Você melhorar as conexões neuromusculares, você melhora o metabolismo, melhora a vascularização. Por quê? Tem que ser ativada a musculatura, né? Não é assim, resolvi ativar, ele vai de repente, né? Tem que ter fluxo sanguíneo para trazer nutrientes, para produzir energia, tem que ter a condução nervosa pelo neurônio, certo? Então, Alex, valeu, obrigado, Alex. Então é muito importante que você faça um aquecimento, que é uma ativação desses músculos. Né? Como é que você vai fazer esse aquecimento? Pode ser lá, movimentando muitas vezes, pode ser pegando uma carga, pode ser um aquecimento dependendo do que você vai treinar, fazer a esteira, pode ser um aquecimento ali, carga leve, pode ser um aquecimento com carga mesmo, enfim, né? A gente fala muito da intenção do movimento. Eu vou fazer um exercício e eu vou focar no movimento que eu quero fazer. Talvez aquele movimento só para aquecer aquela musculatura, depois eu coloco mais carga e faço um outro movimento, enfim, né? E veja se é necessário também você fazer isso.
Depende de cada um, né? Depende do momento de cada um. Muita gente chegando depois, chegou depois aqui, pessoal, sejam muito bem-vindos. Todos que chegaram depois, estamos falando aí sobre ombros, lesões de ombro e biomecânica e uma coisa bem completa aqui sobre ombro, né? Essa questão aí que eu comentei do levantador da escápula, ele é bem interessante porque a gente observa até com uma certa frequência. Eu acho que na aula passada, semana passada, eu comentei um pouco sobre isso, até dois pacientes que eu tinha recebido aqui, tinha recém-avaliado, e aconteceu isso. Eu tenho atendido bastante ombro, né? Aparece bastante, e eu gosto bastante de estudar ombro, tenho falado bastante ombro, até lancei uma enquete aí, né? Se vou me tornar um especialista mais em ombro. Eu gosto de lesões desportivas e musculoesqueléticas de uma forma geral, né? E aí eu comentei, né, sobre esses dois casos, que quando eles fazem a abdução, chega lá no final, eu faço um pouco isso, inclusive. Eu acho que eu considero assim meu trapézio um pouco encurtado, acaba gerando uma tensão, né? Quando a gente tem um encurtamento, a gente pode ter um pouco de prejuízo na produção de força, pode ser um fator que aconteça. Vamos explicar o que é isso. A abdução, chega um momento, a cabeça vai em direção ao braço. Não o braço vem total aqui, né? Ó, é leve, né? No meu caso aqui, eu tô sentado também, né? Mas começa a inclinar levemente. Por quê? Porque o levantador da escápula, ele tá ali no ângulo superior para a borda medial e vem nos processos transversos cervicais, né? E aí o que acontece? Se a escápula não sobe, porque eu tenho um trapézio inferior ativo do volante escapular lá, né? Então o trapézio inferior faz a depressão, o levantador faz a elevação. Só que o levantador não está conseguindo fazer elevação. O trapézio inferior tá puxando para baixo, tá fixa a escápula. O que ele faz? Ele puxa as vértebras. Chega um momento que eu faço a inclinação lateral, porque ele puxa as vértebras, tá nos processos transversos, não espinhosos, né? Transversos. Então ele puxa isso aqui para cá, ó. Eu faço uma inclinação do pescoço lateral. Ok? Então eu vejo que eu tenho uma hipersolicitação do levantador da escápula aqui quando eu faço a abdução e eu inclino. É uma possibilidade, não é que sempre vai ser isso. Às vezes pode ser só uma questão de consciência do movimento, né? A pessoa está com aquela preguiça, já leva a cabeça em direção ao braço lá. Mas de uma forma geral, né, a gente pode associar a isso. Então o volante escapular não está sendo bem os caras ali do volante, né? Que é o trapézio superior, o inferior e o serrátil anterior. Na verdade, o trapézio inferior acabou saindo da jogada, a gente tem uma dominância sinérgica ali do levantador da escápula, que ele poderia só estar auxiliando a levantar, né, a escápula, mas ele não vem com muita ênfase. O trapézio superior, que teria que estar mais atuante para fazer a rotação, junto com o serrátil, que faz a rotação, junto com o trapézio inferior, que faz a rotação. Mas aí não está acontecendo isso, né? É só o trapézio inferior deprimindo e tentando fazer a rotação superior e o levantador levando e fazendo a rotação inferior. Mas não acontece a rotação inferior, porque o trapézio inferior está fazendo a rotação superior. Meu Deus, professor, agora ficou confuso. Então vamos lá. Gil de novo. Trapézio inferior daqui para cá. Quando ele contrai, isso aqui sobe. A escápula faz isso. Levantador da escápula aqui, ó, para os processos transversos cervicais. Quando ele contrai, a escápula faz isso, ao contrário. Ok? Trapézio superior vem daqui para lá. Então ele eleva e faz isso. Então se eu tenho uma dominância do levantador da escápula, ele quer rodar para cá, enquanto o trapézio inferior quer rodar para lá. E o serrátil anterior quer rodar para lá. E aí eu diminuo essa minha rotação aqui e ainda posso ter a inclinação da cabeça em direção ao meu braço. Se eu diminuo a rotação, o meu acrômio não sobe tanto. Quando eu faço isso aqui, eu tenho um impacto. Então, o ritmo escapulohumeral está afetado. Em vez de ser 2 para 1, né, 120 graus para 60, eu diminuí a movimentação da escápula. Nossa, professor, que massa isso, sensacional. Porque você está indo na causa. E por que você descobre isso sensacional? Porque você entende base, você sabe onde estão os músculos. Acabei de mostrar para vocês ali onde estão os músculos, de uma forma simples ali, né? Eu entendo da biomecânica, eu sei que movimentos eles fazem, né? As articulações, a participação das articulações. Então isso que faz a diferença, né, pessoal?
na hora de você raciocinar em cima de um programa de tratamento ou até de treinamento para quem tem alterações ou disfunções ou quem já tem uma lesão instalada. Então você tem que pensar, né, nessas questões para você ter uma boa avaliação. Então você sabe a anatomia, sabe a biomecânica, né, você tem uma boa avaliação e depois criar um bom programa de tratamento, né? E aí você pode entrar com técnicas para inibir o levantador da escápula e também tentar ativar mais o trapézio, né? Você pode utilizar várias. O que são técnicas inibitórias? Você pode fazer um alongamento, massagem, você pode fazer contração isométrica, né, que é a músculo-energia. E aí vocês têm que, né, buscar essa parte que é a mais fácil. Aprender as técnicas é o mais fácil. Difícil é o raciocínio clínico. Como é que se desenvolve o raciocínio clínico? Com base, pessoal. Com base. Sabendo anatomia, fisiologia, biomecânica, cinesiologia, né? A técnica é simples. A técnica você aprende rapidinho, né? Beleza? Como eu falo também sempre, posso utilizar até a liberação miofascial ali para melhorar a função, a movimentação desses músculos, né? E o que é a liberação miofascial? É treino, porque é simples a técnica. Uma vez aprendido, é treino. É treinar a técnica. Mas e o raciocínio clínico, para saber onde você vai aplicar, sentido das fibras, é transversal ou longitudinal as fibras? Como que você vai aplicar velocidade, pressão que você vai aplicar ali, né? Depende do tipo de receptor que você quer acionar, vamos dizer assim, né? Então, aí... mas o que é esse tipo de receptor que você está falando? Estou falando de Patini, Ruffini. Professor, não lembro disso. Pois é, fisiologia, né? Deixa eu ver se o celular não vai cair aqui. Tá aqui, ó. Fisiologia. Não tem, pessoal. Não tem. A base vai te levar ao sucesso, vamos dizer assim, né? E nas lesões, de uma forma geral, não só pensando no ombro, é isso. Entender biomecânica, conhecer anatomia, buscar entender, quando você está estudando anatomia, buscar entender a participação daquele músculo dentro daquela articulação, como eu acabei de falar aqui do manguito, né? Então, do manguito e dos outros músculos, né? Mas vamos pensar no manguito. Eu falei do infra e do redondo, que são rotadores externos, né? Aí eu tenho um subescapular, que é um rotador interno, e um supraespinhal, que é abdutor, mas coaptador, com um pouquinho de rotação externa. Então, soma todos eles, eu tenho a tendência a jogar esse húmero para coaptação, depressão, e como eu tenho um rotador interno e rotadores externos, ele se equilibra, fica na neutralidade o húmero, quando eu ativo os quatro. Imagine se você não ativa o teu rotador interno, que é o subescapular, está com uma tendinite. Quando tem uma tendinite, eu tenho uma inibição reflexa do músculo, e aí você vai trabalhar com o manguito para estabilizar, ele vai trabalhar mais para a rotação externa. Ou ao contrário, né? Problema lá no infraespinhal, e aí você acaba tendo uma rotação interna, porque você vai atuar com eles para estabilizar, só que daí o infra não está atuando muito, já vai deprimir menos esse húmero, o subescapular acaba sendo mais atuante na rotação interna, e aí, o que acontece? Então, tem várias questões aí que é bom a gente ir pensando. O Fabiano perguntou aqui, e a oclusão ajuda? A oclusão vascular ajuda no processo de hipertrofia, né? Então a gente consegue, com menos carga, em vários momentos de reabilitação, utilizar a oclusão vascular, porque até sem carga nenhuma você pode ganhar força e hipertrofia mais rápido, já que a hipertrofia está relacionada à força, né? Eu uso bastante também, mas ela não vai ajudar muito nesse processo de coordenação, né? Coordenação intermuscular. Você vai focar mais ali num determinado grupo muscular. A oclusão vascular causa maior hipóxia, né, e lactacidemia, porque já que você não tem vascularização, você ocluiu parcial, né, não vai ter tanta vascularização, diminui o aporte de nutrientes, você vai entrar mais em anaerobiose. Quanto maior a lactacidemia, a produção do lactato, mais a liberação de GH, hormônio do crescimento, talvez a maior acidose ali, né, naquela musculatura, e aí você pode ter também maior ruptura de fibras e o processo de reparo dessas fibras é que causa a hipertrofia. Já tem vários estudos mostrando isso. Então é um procedimento bem interessante, por exemplo, pós-cirúrgico. Teve uma ruptura total lá, né, foi para uma cirurgia, e aí o processo de oclusão pode ser interessante.
Lembrando que o bíceps também, né, pessoal? O bíceps, o quinto músculo do manguito, ele é importante para fazer a depressão, porque a cabeça longa do bíceps vai lá na glenoide, no superior da glenoide, e auxilia na depressão do úmero, ok? Então é um músculo também importante fortalecer e manter ele ativo, né? Eu falei para vocês que eu ia falar sobre os guidelines para a gente finalizar aqui rapidinho, né? Já são 9h15, já falei bastante aqui. Se tiverem dúvidas, podem ir colocando aqui, né? Guidelines da JOSPT, pessoal, de 2016, se não me falha a memória. Olha só, pessoal. Cirurgia aberta ou minimamente, né? Como é que chama lá? Vídeo ou por vídeo, né? Tem uma diferença. Eles não observaram a diferença na recuperação do ombro. Talvez da cicatriz, do negócio dos pontos e tal, possa haver diferença. Então não há um consenso ainda, ok? Quando vai para a cirurgia, sempre é recomendado o tratamento conservador antes. Ah não, mas tem lá não sei o que, vamos, o negócio aqui é a cirurgia. Sempre é recomendado o tratamento conservador antes. Eu tenho uma ruptura total, tendão, já era, total. Tenho que fazer? O tendão vai sozinho, assim, começar a caminhar. Aí os tendões se encontraram, nossa, vamos colar aqui. Ainda mais quando você teve uma ruptura total, o músculo, ele contrai, encurta, fica mais afastado. Não tem o que fazer. Você vai para o procedimento cirúrgico. Rupturas parciais, pessoal, sempre é recomendado tratamento conservador antes. Isso é o que os guidelines estão dizendo, né? Ruptura total. Eu consigo sobreviver com os outros músculos do manguito ali? O supra rompeu total. Você vai ficar fazendo abdução, o deltoide vai estar se sobressaindo, ok? Vai fazer a elevação do úmero, vai diminuir o espaço subacromial e sempre impactar. Vai ter bursite, pode pegar outros tendões do manguito, mas vai depender, é isso o médico que vai ver, né? Quantos anos tem? É cirurgia? Será que vale a pena a cirurgia? Será que não é melhor fortalecer ali os outros músculos e você orientar quanto à movimentação durante o dia? Né? Não faça tantos movimentos acima da cabeça. Enfim, aí é uma questão de tomar uma decisão conjunta aí com a equipe interdisciplinar, né? Então, pessoal, de uma forma geral, a cirurgia fica para último caso e ruptura total. Sempre tentar o tratamento conservador antes. Quanto à cirurgia aberta ou cirurgia por vídeo, não há ainda uma diferença. Por vídeo a recuperação é mais rápida. A questão é, como eu falei, né? Pontos e cicatrização. E aí a gente vê num outro estudo quanto à mobilização precoce ou tardia. Precoce com 2 semanas, se não me falha a memória, após a cirurgia, e tardia 6 semanas. A conclusão do estudo é: a precoce tem uma maior chance de recidiva, porque é precoce, você pode, ainda não está bem cicatrizado e tal. Só que a tardia apresentou uma rigidez maior, acho que até 1 ano após, rigidez e ainda, desconforto na articulação. E a precoce já parece que a pessoa teve uma melhora mais rápida. Então, sempre avaliar, cada caso é um caso, e você vai vendo a possibilidade. Eu particularmente gosto de entrar com a mobilização precoce, só que com certo cuidado, ok? Os guidelines também da JOSPT falam sobre a terapia manual e as mobilizações, que não trouxeram muitos resultados na síndrome da dor subacromial. Então a gente acredita, tem as mobilizações de Maitland, Kaltenborn para reduzir a dor, né? Mas parece que não teve muito efeito. O que realmente eu gosto de utilizar também de início a terapia manual, ganhar espaço articular, até essa questão de alívio de dor. A gente sabe que os graus, né, 3 e 4 de Maitland lá, favorece também a amplitude, né? Tem gente que gosta de manipular também, diminuir a rigidez articular ali, beleza. Mas os guidelines dizem que a mobilização não ajuda muito. Eu gosto de utilizar no início, mas estou totalmente de acordo com os guidelines, que é muito importante exercício, que é exercício trata, né, pessoal? Daí eles falam também nos guidelines, é importante ter uma boa coordenação, uma boa movimentação escapular, ritmo escapulohumeral. E sabe o que eles mostraram que foi bem importante para alívio de dor e para melhorar a coordenação e depois melhorar a resposta do exercício?
liberação de pontos gatilhos. Porque quem tem dor gera tensão muscular como mecanismo reflexo, se trava, e esse momento, né, essa atitude gera pontos gatilhos que causam mais dor e o ciclo vicioso, né, aquela inibição reflexa que a gente fala. Então a liberação dos pontos gatilhos mostrou um resultado interessante, por isso que eu gosto bastante da liberação miofascial e exercício, pessoal. Então eu resumi aqui de uma forma bem sucinta e rápida para vocês essa parte do ombro, né? Biomecânica, anatomia, a lesão principal que a gente mais encontra, né? A da dor subacromial, umas possibilidades de tratamento e o que os guidelines dizem pra gente. Mas quais são os exercícios? Como é que eu vou montar um programa de tratamento? Bom, daí isso a gente vai levar mais algumas aulas aqui para falar, né? Porque é bastante coisa, né? Boa, Wellison. Hoje foi meu último dia de fisioterapia no meu ombro. Continuo fazendo a cinesioterapia em casa conforme a orientação do meu físio. Perfeito, perfeito. Isso aí. Bastante gente chegou agora, chegou mais pro final da live, pessoal. Falamos bastante de ombro, né? Vou postar daqui a pouco, então vai ficar gravado. Vocês podem assistir por 24 horas, acho que fica lá a live, tá? Então vocês conseguem assistir depois, vão lá, assistam novamente. Tendinite calcária subespinhal. Você tinha falado, né, sobre isso também. É um caso aí importante, né, que até uma certa frequência acontece. Esporão também a gente tem, né, começa a raspar lá no tendão do supra até que vai rompendo, dilacerando. Enfim. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Já falei bastante aqui. Se vocês quiserem deixar mais algum comentário, alguma pergunta aqui, pode colocar agora. Enquanto isso eu vou finalizando. Mostrei mais uma vez aqui a importância de uma boa avaliação. Não fiquem presos a exames. O exame ajuda muito, né, pessoal? Ajuda muito a gente entender o que está acontecendo, mas ele não traz a causa para você. Ele te mostra a consequência. Às vezes, claro, esforço repetitivo, o cara é atleta, de tanto ficar lá sacando, causou uma tendinite. Então, mas ele é funcional, totalmente movimentação perfeita. Mas é repetição, beleza. E é isso que você vai ter que identificar na clínica. Você vai pegar os exames, vai analisar os exames, vai associar com a tua avaliação. Nunca deixe de avaliar, ok? E uma dica muito importante. Estuda a base, pessoal. Pega 15 minutos por dia que você vai estudar, né? Estuda lá um pouquinho de fisiologia, um pouquinho de anatomia. Eu sempre falo para meus alunos na graduação, pega o celular aí antes de dormir, entra no Google e digita lá o nome de um músculo. Reto femoral. Vai aparecer origem, inserção e ação. E inervação é importante também. A inervação é muito importante. O pessoal desvaloriza, mas é muito importante isso, né? E aí você estuda. Beleza, estudou. Amanhã você faz a mesma coisa com outro músculo. Não vai dar 5 minutos por dia. Não vai dar 5 minutos. E ao longo de um ano, você tem 365 músculos que você estudou. Vai esquecer alguns? Vai. Daí no próximo ano você faz de novo. Mas isso aí é rapidinho. Pega mais um tempinho do seu dia, que seja 10 minutos, lê umas páginas de fisiologia, lê um pouquinho de biomecânica, procura aí, no meu perfil mesmo tem vários posts, procura vídeos, enfim, estuda um pouquinho por dia. A gente assimila mais e aprende mais do que você estudar uma vez por mês. Fica o mês inteiro sem nada, de repente vai lá e faz uma imersão lá de... Também ajuda, lógico, mas estuda um pouquinho por dia, ter essa consistência vai ser muito importante, né? Obrigado você, mestre, pelos ensinamentos. Que isso, Alex. Tamo junto. Sempre que eu puder ajudar, né, agregar pra gente elevar o nível da profissão. Ana, aluna, sempre fala mesmo. Pois é, então, isso aí, vocês já estão craques, né? Já sabem bastante disso. Obrigado pela aula, vou rever novamente, cheguei atrasado. Beleza, Wellison, valeu. Boa noite, pessoal. Então, vou ficando por aqui. Nos vemos semana que vem com mais uma aula, segunda-feira, 8h30, aqui no meu Instagram. Um grande abraço e tchau!